Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos apenas fazer a correção das atividades que foram para casa da aula passada. Então eu gostaria que neste momento todos pudessem estar com seus livros em mão para acompanhar a correção da atividade. Então na aula passada eu coloquei um vídeo onde falava, onde retratava a questão da formação do povo brasileiro. Então eu espero que todos tenham assistido, e todos tenham realizado a atividade. Então hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade. Então gostaria que nesse momento todos pudessem aí estar acompanhando a correção. Ensaio geográfico. Primeira questão. Sobre a construção do espaço territorial brasileiro, descreva a importância do bandeirantismo para a conquista das áreas a oeste do Tratado de Tordesilhas. Então vocês iam descrever a importância que foi para a conquista das áreas a oeste do Tratado de Tordesilhas, que foi o acordo entre Espanha e Portugal. Então vocês iam fazer e o descrever. Então vamos ver aí se você acertou. Então os bandeirantes foram muito importantes para o processo de ocupação do interior do país. Essas expedições particulares tinham como objetivo buscar as principais riquezas, como pedras preciosas, ouro e as drogas do sertão. Também capturavam indígenas e escravos fugitivos. Essa seria a resposta. Vê aí se você acertou. Então eu vou repetir mais uma vez. Os bandeirantes foram muito importantes para o processo de ocupação do interior do país. Essas expedições particulares tinham como objetivo buscar as principais riquezas como pedras preciosas, ouro e as drogas do sertão. E também eles capturavam o quê? Os indígenas e escravos fugitivos. Essa era a importância, do bandeirantismo. Segunda questão. No mapa abaixo estão indicadas pelas letras A e B áreas ocupadas ao longo do século XVIII. Cite o nome das respectivas atividades econômicas que promoveram o seu desenvolvimento. Então você aí analisar o mapa, e identificar aqui as letras A e B sobre as áreas ocupadas ao longo do século XVIII e citar o nome das atividades econômicas que promoveram o seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento, do Brasil. Aí a letra A, nós temos aqui, está aqui na região de Manaus, e a letra B, aqui em Cuiabá, nessa região. Então a pergunta é, quais foram as atividades econômicas? Letra A, drogas do sertão. E letra B, pecuária. Vê aí se você acertou. Drogas do sertão, que foi desenvolvido nessa região, e a pecuária, que foi desenvolvida na região aqui centro-oeste. E essas são as respostas. Droga do sertão e pecuária. Terceira questão. Durante o breve período de 24 anos, entre 1630 e 1654, a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais Holandesas administrou a parte economicamente mais promissora do Brasil. De então, a zona da mata pernambucana, onde o plantio de cana-de-açúcar e a produção de açúcar gerava elevados ganhos para a coroa portuguesa. Expulso do território brasileiro,
os holandeses levaram com eles o conhecimento, a tecnologia do plantio de cana-de-açúcar, a produção do açúcar e rapidamente implantaram empreendimentos semelhantes nas ilhas da América Central, denominada de Antilhas Holandesas. Sobre o tema, responda de acordo com o seu conhecimento produzido nesse capítulo. Qual o efeito sobre o Brasil da produção de cana-de-açúcar nas Antilhas Holandesas? Então, qual foi esse efeito sobre o Brasil da produção de cana-de-açúcar nas Antilhas Holandesas? Sugestão de resposta, né? Você deve ter colocado aí a sua resposta, então você vai analisar aí se tem coerência com a sua, com aqui a minha. Nesse contexto, a saída dos holandeses gerou uma grande deficiência para quem aqui ficou com essa responsabilidade. Dessa forma, a economia da colônia açucareira entrou em colapso, originando o fechamento de diversas áreas produtoras e início de um longo processo de decadência que se reflete nos dias atuais. Os holandeses, ao ser expulsos de Pernambuco, levaram consigo todo o conhecimento técnico da fabricação do açúcar que aprenderam na colônia portuguesa. Como já eram detentores dos meios de venda e de refino do açúcar, passaram também a ser concorrentes. Então a pergunta era: qual o efeito sobre o Brasil da produção de cana-do-açúcar nas Antilhas Holandesas? Então, nesse contexto aí, a saída dos holandeses gerou, né, uma grande deficiência para quem aqui ficou, ou seja, aqui no Brasil. Então, com essa responsabilidade desse desenvolvimento, né, desse conhecimento produzido. Então, essa seria, né, a resposta. Então, você analisa aí e vê se você acertou. A quarta questão. O início da ocupação efetiva do território brasileiro a partir da monocultura de cana-de-açúcar cunhou uma expressão que, ao mesmo tempo, descrevia a característica A, civilização dos caranguejos, segundo os conhecimentos construídos ao longo desse capítulo. Explique o significado dessa expressão, civilização dos caranguejos. O que significa essa expressão? Então, você ia escrever o significado, né? Então, analise aí, vê se você acertou. A expressão civilização dos caranguejos está relacionada ao processo de ocupação dos portugueses em terras brasileiras, que durante muito tempo se deu por meio exclusivamente do litoral. Repetindo, a expressão civilização dos caranguejos está relacionada ao processo de ocupação dos portugueses em terras brasileiras que durante muito tempo se deu por meio exclusivamente do litoral, né? Como a gente já estudou em aulas anteriores. Então, quando os portugueses chegaram aqui, então o lugar que eles se instalaram foi no litoral brasileiro, e ali eles ficaram por muito tempo. Então, essa foi a correção da nossa atividade. Corrijam aí no seu, e quando vocês corrigirem, estejam postando para mim, viu? Fica com Deus e até a próxima.